Gente, Vamos. boa tarde. O começo foi um pouco tumultuado. Tentaram abduzir o nosso Dan, mas a gente foi lá e puxou ele para a terra de novo. Então a gente quer trazer esse bate-papo para poder falar um pouquinho com vocês sobre registros acásticos e essa ferramenta maravilhosa que nos faz nos conectar com a nossa essência divina, o nosso eu. Então, o tema da nossa live é essa. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. E para isso eu escolhi nada mais, ninguém menos do que Daniel Carvalho. Dan, Boa seja noite, pessoal. bem-vindo. Tudo bem? Gratidão por vocês estarem aqui nessa live. Vamos conversar um pouco sobre essa ferramenta, sobre essa estrutura que muito difundida agora, né? Antigamente não tinha tantos conhecimentos, mas está aí entrando no meio espiritual para a gente auxiliar, no meu caso, que uso, né, como terapeuta, e expandir mais ainda a consciência de quem está chegando. Maravilha. Exatamente. Seja bem-vindo também, Darani. Ao longo da nossa conversa, a gente vai falar quem é Darani, como foi que ele apareceu na vida do Dan. Mas, enfim, vamos começar do começo. Então, assim, vou pegar um pouco do roteiro do Paranormal Experience e vou te fazer as perguntas básicas, tá? Quem é o Daniel? Como surgiu a espiritualidade na vida do Daniel? Fala um pouquinho para as pessoas conhecerem o Daniel Carvalho e não o Dan, leitor de registros acásticos. Vamos começar do começo, então. Muito bem. Bom, eu me chamo Daniel Guerra de Carvalho, nasci na cidade de Corrente, Piauí, né? Andromedano. Eu acho interessante que é Andrômeda e Corrente, né? Até isso. Bom, nessa encarnação, eu nasci em uma família assim, meio termo. Tanto parte de pai como parte de mãe, uma família com processos kármicos bem fortes. Então eu nasci ali meio que na bifurcação, a unificação dessas duas partes, para poder auxiliá-los a romper uma estrutura kármica já de muito tempo ligada à ancestralidade, tanto da família paterna como da família materna. Então meio que foi um processo mais como eu posso dizer, delicado. Eu tive algumas dificuldades na infância, por conta da minha mediunidade ser um pouco mais aflorada, eu diria. E, e aí eu tive que equalizar. Como eu nasci, eles não entendiam muito sobre essa questão, ficou muito difícil entender o que eu passava. Mas aí eu fui os mentores, né, a equipe foi cuidando dessa parte até que ficou mais equilibrada, eu diria. Não ficou desordenada como era lá na infância. Então minha mãe me levava para a igreja, porque as irmãs, o pessoal sempre muito religioso da parte da mãe, dizia que era influência demoníaca, aquela coisa toda que a gente sabe. E aí eu cresci com isso. Diferente, índigo, né? Muita gente já conhece aqui sobre os índigos e tal, e que não se encaixa, padrões, enfim. E só que para mim, no meu caso, foi um pouco mais desafiador por conta dos processos kármicos familiares. Não que eu tinha karma com a família, mas que eu escolhi nascer nessa unificação dessas duas famílias para auxiliá-los a quebrar uma estrutura, a finalizar uma estrutura kármica deles. Então é um pouco sobre como foi que eu me manifestei para essa encarnação dentro dessa estrutura familiar. Aí eu fui desenvolvendo, a mediunidade foi se assentando, eu diria, porque na infância era meio que assim, o barro, a bagunça, estava meio que cobrindo a água toda, estava turva. Aí a água, a terra, né, vamos chamar assim, foi assentando, assentando.
e a água ficou limpa e a terra embaixo. É tipo isso, foi equalizando a questão da sensibilidade, né? E aí depois eu fui desenvolvendo as percepções, fui fazendo cursos e fui me interiorizando, fui integrando, fui desenvolvendo também a comunicação com Dharani, que é o que a gente vai falar já já, quem é, e fui também desenvolvendo a conexão com os mentores. Hoje eu trabalho desde a infância, eu trabalho assim, porque eu trabalho como terapeuta, mas que me auxiliam, né? São dois mentores, chamados Iago e Yasmin. Eles são mentores orientais, da tribo do Oriente, são mentores egípcios e ciganos. Eles se manifestam como ciganos, mas eles são sacerdotes egípcios. Iago e Yasmin. Eu já até postei aqui duas imagens sobre como eles são. Yasmin é uma cigana da praia, que chama. É uma cigana mais conectada com as águas, porque ela é Atlante. Eu tenho uma imagem dela aqui. Deixa eu mostrar. Que eu ganhei, inclusive, de uma cliente minha aqui de João Pessoa, que tem uma loja de artigos religiosos. Essa é Yasmin. Olha que linda! Eu ganhei de presente essa imagem dela. Aí eu tenho aqui no meu altarzinho aqui na minha mesa. E agora eu vou pegar quem é Iago. Que é. Ai! Ele sempre vem como um casal. Esse aqui é Iago. Olha que Aqui ele tá forte. de verde, porque a pessoa que canalizou essa imagem colocou como ele veio, com roupa verde. Mas ele normalmente se apresenta para mim com roupa dourada e vermelha. Isso de detalhe de cor não tem tanta influência. Mas é isso. Entendi. E ao longo dos cursos que você fez para poder tentar entender todo esse processo da espiritualidade que estava acontecendo, você se descobriu ou desenvolveu essa parte dos registros acásticos, ou isso sempre foi natural, esse dom seu, no sentido de em que momento você percebeu que você tinha esse dom, essa habilidade de dizer, eu consigo perceber, ver além do que se apresenta, tanto nas pessoas como no mundo, como é que isso apareceu? Bom, os registros acásticos, por eu ter, por eu ter tido essa dificuldade lá na infância mais forte, eu diria, porque eu tinha muitas visões, muitas, toda noite, toda noite. Então era bem complicado, assim, porque o acesso a essa dimensão do Akasha, essa frequência, esse espaço energético que a gente conhece como registro akáshico, eu acesso com mais facilidade justamente por conta dessa missão que eu exerço hoje. E também conectada ao que eu vou cumprir. Eu tenho essa facilidade. A minha configuração numerológica, astrológica, tipo, a minha vida hoje, ela é toda configurada para facilitar acessar o Akasha. Então, é um algo, é um processo que é natural. Eu já faço naturalmente. Ontem mesmo eu estava com um amigo meu e a minha energia estava bem expandida. E aí eu praticamente contei a vida dele toda, sem precisar abrir a caixa, sem precisar fazer nenhum método, só falando mesmo. Quase como se fosse uma leitura de aura, só que na verdade foi uma leitura acástica, mas sem a conexão direta, eu diria. Que a gente tem que fazer todo um processo de ancoramento, faz uma oração. Cecília mesmo já fez, ela sabe como que é. Quem já fez, né? A gente faz todo um processo para poder criar também uma conexão mais profunda. E para mim sempre foi fácil, desde criança, desde que eu me entendo por gente, para poder acessar essa conexão com essa dimensão. Temos muito cursos, temos muitos leitores, mas acessar com profundidade são poucos, né? Nem Eu queria todos que pegar têm.
Pode Pode falar. falar. Bom, nem todos que têm acessam com tanta com tanta firmeza, eu diria, essa energia do Akasha, porque é muito sutil. E os meus mentores, principalmente esses Iago e Yasmin, eles são mestres acásticos também. Então, enfim, missão de alma. É o que tinha que ser, é o que está sendo, e também é baseado no que vai se tornar também para essa minha atual encarnação, essa conexão. Eu queria pegar esse assunto de cursos, de terapeutas ou pessoas que, por curiosidade, buscam os cursos de registros acásticos, para terem cuidado, porque isso é uma responsabilidade muito grande de que você tem de abrir o registro acástico de alguém, mesmo o seu, é uma responsabilidade muito grande. E para quem vai buscar por esses profissionais, tentem saber quem são, se fazem um trabalho com seriedade, porque muitas vezes por curiosidade já se dizia o ditado, a curiosidade matou o gato. Então, temos que ter responsabilidade com as informações que a gente está passando e, principalmente, com as formações que a gente está fazendo. Curiosidade não leva a gente a canto nenhum. A responsabilidade com a curiosidade, sim, tá? Então, vamos lá. Dan, nessa tua busca, nesses teus primeiros contatos com os registros, que foi já lá na infância, como o Darani apareceu? Quem é o Darani? Como é que é esse relacionamento de vocês? Maravilha. Bom, Dharani é a minha consciência galáctica, é o meu eu superior, que ele está interligado, tá? Não é diretamente a minha mônada, mas é uma essência que está mais próximo da minha mônada, no caso. Ele está interligado com três raças que a gente conhece hoje, Siriano, Andromedano e Pleiadiano. Então eu estou interligado com essas três fractais, esses três fractais meus para essa encarnação atual, né? É necessário que fosse essa ligação, essa aproximação maior com esses três fractais meus, Siriano, Andromedano e Pleiadiano, tá? Então eu tenho essas conexões e todas elas se fundem em Dharani, tá? Todas elas são Dharani. Então eu tô multidimensionalidade. O ser humano ele está caminhando para essa multidimensionalidade que é essa interconexão que nós, sementes estelares, estamos caminhando para criar, para desenvolver para essa atual encarnação. Interação com outras versões nossas, outros fractais nossas que coexistem no eterno agora. Está acontecendo, estão se movimentando, só que em dimensões diferentes. Então, a minha conexão para a atual encarnação que eu me encontro está vinculada com a força da Arani, que está interligada com o fractal pleiadiano, o fractal de Andrômeda e o fractal carroniano, mais especificamente, que é siriano. Carron é um planeta que orbita Sirius, que é uma das conexões que eu tenho mais forte. Eu já coloquei também aqui uma postagem que mostra eles. É um ser felino, felinoide, né? Humanoide, felinoide, com asas. Ele tem asas, tem um... Quem descer um pouco mais depois vai ver no meu perfil. Tem o meu fractal de Andrômeda, ele tem uma pele verde com detalhes brilhantes em violeta. E o carroniano, que é o siriano, que também, os dois são Dharani. Os três, depois eu vou trazer a imagem do pleiadiano. Os três são Dharani. Então, às vezes que Dharani fala, como eu falo, Dharani está dizendo isso. Ou eu estou conectado, não dá para saber. Eu sei quem é quem. Se eu estou conectado com Dharani Pleiades, com Dharani Andrômeda ou com Dharani Sirius. Eu consigo identificar. Mas
eu não vou ficar falando, né? Dharani Pleiades disse isso. Então eu falo só Dharani. Eu acho que não tem tanta importância saber qual, com detalhes. Aí eu digo, Dharani está dizendo isso. Mas eu sei identificar quem é quem. Por conta também dessa sensibilidade e dessa conexão que eu tenho forte com a caixa. Todo mundo tem conexões com a caixa. Quando a gente sonha, a caixa é uma dimensão. Os sonhos é uma dimensão que também está interligada com a caixa. Quando a gente sonha, quando a gente tem um déjà vu, por exemplo, que a gente, olha, eu tive a impressão de que isso já aconteceu. Você acessou o seu a caixa, essa linha temporal está registrada, passado, presente e futuro é uma coisa só, né? Não é linear no a caixa, é uma unificação. Então você meio que acessou o seu a caixa e você conectou com aquela informação. Aí você teve um déjà vu. Ou quando você tem um sonho premonitório, você acessou o seu a caixa ou a caixa de alguém e você acaba tendo aquela informação. Aí vem para a sua consciência, é mostrada. Aí depende, cada um como interage com o seu próprio a caixa e como interage com o próprio dimensão a caixa. Aí vai do desenvolvimento, da caminhada de alma de cada pessoa. Entra muito questões de vidas passadas, entra muito influências de outras encarnações, de outras traumas, bloqueios, crenças limitantes. Tudo isso vai determinar a intensidade e o grau que você acessa o seu a caixa ou a caixa de alguma coisa ou de alguma pessoa, certo? Então eu acredito que por eu ter essa conexão mais aflorada, eu já consegui lá atrás resolver muita coisa. Foi necessário que fosse sim para ser dessa forma hoje. Eu também sou canalizador, inclusive eu me formei, eu tive uma sintonização bem forte no Rio de Janeiro. Tava eu, Kelren, Marise, Dalino, uma galera terapeutas, era só para terapeutas. E aí a gente teve uma especialização de canalização. Nesse dia teve uma mensagem bem forte de Dharani. Todo mundo trouxe uma mensagem canalizada. E aí também está vinculada a esse canalizar. O Akasha também associa-se à canalização. Então, meio que a gente vai sendo preparado para uma jornada. Eu não continuarei com leituras de registros akáshicos futuramente. Não é algo que eu vou continuar fazendo da forma que eu faço hoje, com quem já passou por mim, da forma que eu já fiz. Porque foi uma etapa, eu até falei na live com a Kel, foi uma etapa de aperfeiçoamento para algumas questões, de direcionamento direto com a pessoa que eu ia atender. Então foi um desenvolver também da minha conexão com a caixa pela experiência prática, a experiência na prática. Então esse tempo praticamente já foi concluído, explicando aqui. E aí eu vou passar para a minha missão real, aquilo que eu, Dharani, a minha equipe, determinou que eu faria. Então já já vocês vão ver eu estando em fazendo uma outra coisa. Tem a ver Nova com... versão da nova versão. É uma versão atualizada. Daí você comentou que Dharani são três, vamos dizer assim, tem três endereços, três CPFs, vamos assim dizer, no popular. Isso significa, ele já te falou alguma coisa a respeito disso, de ser sempre em tríade a manifestação dessa energia, ou é mera coincidência? Em tríade. Assim, e isso varia de uma pessoa para pessoa. Eu não consigo ver. Você comentou que Dharani são três experiências suas, três fractais. E aí se forma a tríade sagrada. Sim, isso, a tríade. Isso. Aí o que acontece? Isso é uma configuração particular sua ou todas as pessoas têm esse tripé, vamos assim dizer? Ah, boa pergunta. Para mim, é particular, assim, por conta da minha missão.
porque cada um tem uma missão, então vai depender da missão. Para a minha missão, que é mais voltada também a trazer informação e passar esses códigos, porque eu tenho essa conexão, então fica mais fácil transmitir os códigos, passar os códigos que causam a quebra de estruturas, principalmente mentais e emocionais também, para poder fazer a pessoa expandir mais ainda os códigos. Eu sou um canal, eu sou uma ponte que liga entre aspas, céu e terra. Então, para mim, é necessário que seja dessa forma, por conta dessa missão, dessa transmissão. Para outras pessoas, eu vou dar um exemplo aqui. Darani está me falando aqui de um exemplo mais voltado a pessoas que trabalham com crianças. Então, tem pessoas, um exemplo, tem pessoas que têm uma conexão muito forte com Vênus, que vem para atuar mais sobre essa questão do amor incondicional e das sutilezas energéticas. Aí vem conectado com a energia venusiana, mas precisa desenvolver a comunicação. Então, está interligado também com um fractal pleiadiano. Um exemplo. Então, tem Vênus e Pleiades conectados. É uma pessoa que sabe falar de uma forma mais amorosa e tem uma conexão mais profunda para trazer equilíbrio sobre essa energia do sagrado feminino mais sutil, principalmente. Essas questões de amor incondicional. É um exemplo, tá? Então, vai muito da missão de cada pessoa. Por isso que é importante a meditação para entender o que é a sua essência, o que é que te puxa. Você já nasce com isso. Você da infância, volta lá para a infância, adolescência, infância, e veja o que era que te conectava. Porque a gente vai crescendo, muitas pessoas nascem em família, sonhos são perdidos, são deixados, são engavetados. Então, por conta da criação mesmo. Então, você precisa se aprofundar a sua essência para poder entender a sua missão. O que te puxa, o que te traz leveza, alegria, né? E é basicamente isso. Eu mesmo, quando eu era pequeno, quando eu era criança, lá atrás, lá por 6 anos, 7 anos de idade, minha mãe me levava muito para o interior da minha família, da minha avó, né? Das minhas tias, irmãs da minha mãe, pai de mãe. E aí eu me lembro muito bem que as minhas tias sempre me perguntavam, eu era muito desenvolto para comunicação, sempre me perguntavam o que eu queria ser quando crescer. E eu falava que queria ser professor de inglês, olha só. Já gostava muito. A minha última encarnação foi nos Estados Unidos, então eu já acessava essas informações do Akasha e tenho muito essa conexão com a língua, com a cultura e tal. E aí, e com a comunicação de professor, de ensinar. Enfim, a gente vai entendendo e vai puxando da raiz da essência o que é que a gente precisa fazer, o que é que a gente determinou que faria para essa encarnação. Entendi. Então, quando você se deu conta, ou percebeu, ou tomou a atitude, acho que essa é a palavra certa, tomou a atitude de esses meus dons, eu posso usar essa ferramenta, esse dom para trabalhar, para ajudar pessoas, eu posso fazer disso uma profissão. Como isso aconteceu? Muito bem. Eu conheci um canal conhecido que, inclusive, eu estou começando a trazer mensagens deles, Anjos e Luz Terapias. Até sugiro para quem sentir acompanhar lá no YouTube. Da Vânia Rodrigues. No início de 2020, o Arcanjo Miguel conversou comigo. Eu sou do raio azul, de Arcanjo Miguel, raio de missão, junto com o raio violeta. O Arcanjo Miguel, bem forte em projeção, conversou comigo e me apresentou esse canal. Era nesse tempo, estava tendo até uma live, que essa mulher, Vânia Rodrigues, ela canaliza mensagens do Arcanjo. Outros seres, mas principalmente do Arcanjo Miguel, que é o meu mestre de missão de alma também, principal, assim, a conexão. Então, ele meio que por sincronicidade, me levou até esse canal. E essa mulher, ela me procurou, porque o próprio Arcanjo Miguel procurou ela já recebe mensagens dele, e ela me mandou mensagem, e disse que o Arcanjo Miguel tinha falado para ela, que era para ela me falar, né? Ela passou a mensagem, que era para mim procurar Lúcia Corá, que é
trabalha junto com ela também, na mesma egrégora do Arcanjo Miguel, e, e trabalham sobre essa questão de registro acástico, aperfeiçoando e preparando pessoas para isso. Então, eu não formei, eles não foi permitido que fosse feito aleatoriamente, com qualquer pessoa, por exemplo, por conta dessa vastidão. Tinha que ser com a pessoa certa. E aí eu fiz o curso. Na época eu não tinha o dinheiro para pagar o curso. E aí veio assim, sabe, uma coisa bem... Consegui rapidamente. Fiz o curso, me formei com Lúcia Corá, Lúcia Helena Corá. Mas não é só Lúcia Corá. Podem procurar aqui no Instagram ou no YouTube, que tem. Ela sempre traz também energias dos dragões, fala da energia do Akasha, a energia do coração acástico. Então ela também, a Lúcia Corá, ela também recebeu a mensagem, a confirmação do Arcanjo Miguel, porque ela também acessa com facilidade o Akasha, e confirmou. E aí me formei, tive um processo assim, bem forte de conexão mais profunda com a energia do Akasha, e uso o método da escola de Lúcia Corá, que também eu faço parte. E é meio que isso. Aí tô aqui até hoje. E é divino. Quem já fez sabe que o seu atendimento é diferente de tudo que tem aí. Não tem como. E aí uma dúvida minha, que pode ser a dúvida de algumas pessoas que eu tinha, né? Antes de fazer o atendimento, o primeiro atendimento, o que eu posso encontrar numa sessão com o Daniel de registros acásticos? O que eu preciso fazer após as informações que eu recebo, né? Mais ou menos assim, porque cada caso é um caso, mas de modo geral, o que pode ser dito para as pessoas que estão ansiosas para saber sua família estelar, quem eu fui, quem eu deixei de ser, qual é a minha missão e tal. O que pode ser dito nesse contexto antes e pós-atendimento? Ó, assim, primeiramente, quem determina o momento certo de você saber informações é o seu próprio mestre acástico. Todo mundo tem um mestre acástico. Ele que determina o momento certo. Às vezes acontece, às vezes não acontece, quando a gente, com o prazo, o tempo que a gente determina, tá tudo bem. Porque não é somente as informações durante a leitura. Tem todo um processo de preparação energética, códigos energéticos. Antes do atendimento acontece uma preparação também, algumas pessoas até sentem sintomas de catarse, de limpeza mesmo, para preparar para poder receber. Como eu falei, eu sou um canal de ligação. Então, as energias que são enviadas durante o processo da leitura, elas vêm de uma dimensão mais alta, vamos chamar assim, e são passadas. A pessoa ela precisa estar pronta para receber esses códigos, né? Porque eles vão atuar no Akasha diretamente, e no momento certo eles reverberam na vida pessoal da pessoa, manifesta no momento certo, né? Na realidade. Então, eu atuo muito sobre a questão da atualização do DNA galáctico. E isso também tem o prazo pré-determinado pela equipe da pessoa. O momento certo de acontecer tal revolução, movimentação energética. Então, quando é o tempo certo, entre aspas, de acontecer a leitura, que a leitura acontece, a pessoa ela passa também por um acompanhamento para poder ir integrando essas mudanças. O Akasha vai descendo, entre aspas, descendo, e vai reverberando na vida pessoal da pessoa, nos acontecimentos. Por isso que é de extrema necessidade estar muito atento às sincronicidades, às movimentações mais sutis, porque o Akasha é uma energia muito sutil. Então ela vai reverberando de forma sutil. Às vezes passa despercebido determinadas mudanças, acontecimentos, que a pessoa ali está no automático da vida e não percebe. Então tem que trabalhar muito essa questão de autoobservação,
antes e depois da leitura, Às vezes a certo? pessoa entra e sai da consulta assim, pronto, é uma varinha mágica que a minha vida vai mudar em um, dois, três. Pronto. Não vou mais me sentir assim, vou passar a ver, vou passar a canalizar, e não é bem assim. As pessoas precisam fazer limpezas muito profundas para poder conseguir galgar novas responsabilidades, vamos assim colocar. E dentro dessas novas responsabilidades, você vai ter outros processos. O processo nunca finda, terminou um ciclo, já começa outro. Então, vamos com menos sede ao pote, como a gente diz aqui no Nordeste, né, Dan? Exatamente. Dan, e outra pergunta que eu tenho para fazer para ti. Como o Darani atua nos atendimentos? Ele ajuda nas ativações, que também está muito em alta, todo mundo está falando, eu quero ativar meu DNA galáctico, meu DNA siriano, andromedando. Como é que o Darani atua nesse processo? Ou é outra consciência? Maravilha, maravilha. Como o Darani, meu anjo, é porque eu fui responder bem aqui, desculpa, você poderia só repetir? Posso, meu amor. Você falou que durante o seu atendimento você faz a ativação do DNA galáctico da pessoa, algumas limpezas mais profundas. Darani Uhum. atua junto com você nessa etapa ou é outra consciência que vem? E fala um Ó, pouquinho da responsabilidade de que muitas pessoas querem porque querem fazer essas ativações e, como você disse anteriormente, tudo tem o seu tempo. E quando você ativa uma fita dessa, um pedacinho disso, vai gerar mudanças que você precisa, como você disse, estar atento para poder observar essas responsabilidades que estão chegando. maravilha, maravilha. Ó, a minha equipe interage com a equipe da pessoa, muito antes da pessoa marcar o atendimento. É o que faz a pessoa chegar até mim. Já tem uma movimentação nos bastidores, vamos chamar assim, que faz, olha, eu senti uma coisa, senti muito forte de fazer, porque já é o mentor, a equipe da pessoa que já traz, porque sabe o que sai daqui, no caso, essas energias. Chegou a hora de dar um passo além, de receber uma atualização. Então, meio que é isso que acontece. Darani, ele dá o suporte energético para a minha pessoa, proteção e tudo mais. Mas é a pessoa, junto com o mestre acástico da pessoa, que vai fazer, depois da leitura, todo o movimento energético, durante o processo, após a leitura, no caso. Quando recebe os códigos, esses códigos eles vão interagindo no campo da pessoa, vai interagindo nos chakras da pessoa e vai interagindo nas experiências da vida da pessoa. Por isso que é importante estar bem atento ao que chega e também ao que sai, sem ficar lutando contra, sem deixar o ego ficar dominando a situação, certo? É mais ou menos isso. E me veio de perguntar do seu parceirinho que está em todas as lives, em todos os atendimentos, que é o gato. Cadê o gato? Tá aí? O gato está deitado aqui no meu pé. O gato, Gente, na deixa eu contar a história do gato. Deixa eu pegar ele aqui, deixa eu mostrar para quem nunca viu o gato. Bem Gente, calmo. se vocês voltarem lá no post de divulgação, no banner, Aí, eu coloquei o gato lá no post. Vamos lá procurar ver se vocês acham. O gato tá lá. Olha aí que lindo. o gato é Darani, eu botei o nome de Darani no gato. Deixa eu contar a história do gato para vocês. Quem assiste as lives, principalmente com a Kelren, as mais atrás, é, eu sempre falava do gato. O gato é assim. Teve um dia que eu cheguei aqui em João Pessoa e. Oh, teve um dia, assim que eu cheguei em João Pessoa, na verdade, passou, eu acho que umas 3 semanas que eu já estava morando aqui. Até a minha vinda para cá já foi uma movimentação energética da espiritualidade. Já era algo já
predestinado, eu diria. Aí, eu tive um sonho com a deusa Ísis. A deusa Ísis é uma das deusas que rege a minha caminhada. Eu também já tive uma ligação no passado egípcia, no Egito, né? Com essa deusa, sacerdotisa de Ísis. E aí, ela veio. Eu tenho uma interação com esses ancestrais. Ela veio bem forte. Ela veio e aí disse que ia me dar um presente. E me deu uma caixinha dourada de ouro. Só que eu não sabia o que tinha dentro da caixa. Mas eu me lembro, na época da projeção, que tinha um gato talhado na caixa dourada. Tinha um gato. E aí eu fiquei. E eu guardei a caixa, não abri a caixa. Quando foi no outro dia, isso foi numa quinta. Não, isso foi numa quarta-feira. Quando foi numa quinta-feira, tem um shopping, um pequeno shopping que tem aqui na frente do meu prédio. E aí eu estava sentado lá em frente, tem um estacionamento, tem um pessoal, ponto de táxi, enfim. E aí desceu do carro uma pessoa com uma caixa dourada de sapato. Assim, amarela, laranja. E aí o rapaz veio, desceu do carro e perguntou se eu queria um presente. Quando ele abriu a caixa, era da Arani. Oh, que bonitinho. Aí eu peguei e fiquei com ele, trouxe. Eu nem estava pensando em ter gato, não por agora. Assim, tipo, no momento. Porque estava recente, eu ainda tinha que organizar coisas aqui de uma pessoa e tal, do meu apartamento, enfim, coisas de casa. Eu iria deixar para ter um gato depois. Aí, mas já era a hora, então veio e ficou. E tá aqui comigo até hoje. Depois eu vou postar uma foto dele pequenininho, Oh, quando ele chegou. que maravilha. Dan, vamos indo para o final, para a última parte, para poder também não ficar tão prolongada a live, que eu sei que você está bem cansado. Então, assim, as pessoas que querem fazer ainda consulta com você, que você ainda está fazendo a leitura de registros, as pessoas ainda Bom, podem pessoal, te procurar, como é que tá? ó, eu tô fechando os últimos atendimentos de janeiro e no início não, eu vou deixar para abrir a agenda no final de fevereiro, o início de março. Eu tô literalmente com a agenda fechada para novos atendimentos, justamente por essa questão de eu estar sendo preparado para uma mudança. Eu, eu sou guiado por um comandante. Ele é um comandante chamado Comandante Uriel. Por uma pessoa que eu não posso falar quem é, claro, mas é uma pessoa que tem uma conexão bem forte com a federação. É uma alma muito expandida que está encarnada hoje com essa missão. E eu estou sendo preparado para uma mudança. Então, até que essa mudança aconteça, eu vou manter a minha agenda fechada, porque eu não tenho certeza do que exatamente detalhes do que vai vir, então eu estou sendo preparado. E, e aí depois eu reabro e coloco aqui no Instagram. Eu aviso. Teve muitas pessoas que me procuraram, eu estou com contato salvo aqui, e assim que eu retornar, abrir, eu, eu, eu vou avisando todo mundo. Tá bom? Mas é para novos atendimentos, para pessoa que não fez ainda, que está chegando Tá, agora. O que já tem marcado, já agendado, eu vou atender todos, que é esse mês de janeiro até uma boa parte de fevereiro. tá. Dan, eu queria agora falar diretamente com o Darani. Queria saber se ele tem alguma mensagem para deixar para todo mundo, para o mundo, para quem vai ver depois, quem está aqui. Se ele tem alguma coisa para nos falar nesse momento de transição planetária, nesse momento de que as sombras estão muito à flor da pele para poder a gente se redescobrir, para a gente se reconectar, fazer essas limpezas. Então, com como é que se diz? A palavra é sua, Darani. Maravilha, muito bem. Vamos lá, deixa eu sintonizar.
E quando ele manda mensagens grandes, mensagens curtas, eu falo assim. Ele vai passando e eu vou falando. Fica Quando é mensagens grandes, aí eu tenho que me concentrar mais para abrir um campo. A caixa de mensagem. Bom, ele vai falar, eu vou canalizar praticamente. Então ele vai falar por mim, através de mim. Dentro do contexto em que vocês se encontram, baseado nas experiências que vocês têm até o presente momento, é chegado a hora de assumir a verdadeira conexão, a verdadeira essência ao qual vocês predispuseram que cumpririam para esse tempo atual. Profundas movimentações já estão acontecendo a um nível mais sutil nos seus corpos energéticos, tanto de ligações com os seus registros, pois a reverberação da sua energia também está interligada com as experiências que vocês têm de vínculo, que também está interligada com o seu campo áurico. Então, observem como está o padrão de movimentação dos seus chakras, guiando vocês e mostrando sobre as mudanças que ainda precisam ser feitas e o reajuste que ainda precisa ser estabelecido, para que a parte inferior da humanidade, a energia que é movimentada, como a qual vocês conhecem como o ego humano, não venha a ofuscar aquilo que vocês predeterminarão a cumprir antes das encarnações recentes. Isso envolve primeira, última, segunda última e terceira última. Todas essas, principalmente, estarão passando por um processo de reajuste para que vocês possam se alinhar com a verdadeira essência de conexão à missão de alma, que estará interligada àquele real propósito. Os próximos movimentos que vocês que estão aqui nessa live estarão iniciando com base naquilo que determinaram que fariam, vai de encontro também à quebra de antigas estruturas mentais e emocionais. Conceitos precisarão ser revistos para que vocês possam entender mais profundamente o real propósito de ligação com seu eu superior e a formulação para que tragam para a verdadeira conexão daquilo que é a missão de alma. Muitos se perguntam qual é a minha missão de alma. Vocês já estão nessa missão de alma. Vocês só precisam entender que as dúvidas e os processos que ainda reverberam vinculados a antigas liberações do passado estão em finalização no campo mental, que traz para a realidade a certa confusão da qual vocês, vez ou outra, se encontram perdidos. Precisam encontrar dentro de vocês o ponto de equilíbrio, a chave mestra que conecta com a essência eu superior conhecida, para que vocês possam se guiar com base em seus próprios corações. E não somente no externo, no que é dito pelo outro, no que é mostrado pelo outro, no que é visto na sua realidade física. É um momento de interação maior para que vocês possam, cada dia mais, assumirem a sua verdadeira essência, a sua verdadeira sintonia com seu eu superior, e para que vocês possam, cada vez mais, refletirem isso na sua realidade física, para aqueles à sua volta.
É aí que está o ponto onde vocês vão entender com mais profundidade a conexão com o eu superior que vocês têm, que vocês já têm e que vocês vão fortalecer logo em breve. Observem os sinais, observem as mudanças, tanto sutis como mudanças mais bruscas daqui para frente, e interajam confiando mais ainda na guiança que vocês têm ligada à sua equipe, seus mentores, guias e protetores, e a sua equipe maior, intergaláctica, nação, de forma a ser expressada, de conexão direta. Ouçam atentamente e percebam aquilo que precisa ainda manter e aquilo que ainda aquilo que ainda chega à consciência para ser liberado. Eu sou Dharani e venho aqui hoje falar de uma forma mais direta. Gratidão. Bom, é isso. Gratidão, Dharani. Gratidão, Dan, meu irmão. Muito, muito, muito obrigada pela oportunidade de vocês estarem aqui, todos vocês, tá? Muita gratidão mesmo. Que a gente possa continuar junto após essas grandes mudanças que vão vir. Que a gente possa continuar junto nos bastidores, como a gente já está junto. Do que você precisar de mim, eu estarei aqui. Você sabe disso, eu já lhe falei isso, tá? Conte comigo. Muita gratidão. E passa seus contatos, seus meios sociais, para que as pessoas possam conhecer o seu trabalho. Fica lá na lista de espera. E receber também essas e outras informações que você sempre, todo dia, está colocando lá no teu Instagram. Maravilha. Bom, aqui tem o meu Instagram, Dromedan_M3K, né? Meu Instagram fica aqui. E tem o meu site, que eu coloco sempre mensagens, tá? Eles pedem para me colocar, e aí eu vou lá e coloco. Vão acompanhando lá também, coloco aqui também. As mensagens que tem a minha voz, os vídeos que tem mensagens, que é somente o áudio, todas elas têm códigos. Então, ouçam, mas ouçam quando vocês estiverem mais tranquilos. Não ouçam de forma aleatória, sabe? Se tiver tipo, tô no ônibus, vou colocar o fone e vou ouvir. Ouçam como se fosse uma meditação mesmo, para também receber os códigos que estão ligados à mensagem que vai ser passada. Tá bom? Inclusive eu vou preparar uma já já para me postar já já. Número também tá no site, o número do WhatsApp. E qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem aqui. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos que estiveram aqui, que entraram, que saíram, que vão assistir depois. Comenta lá quando eu postar a live. Se ficou alguma dúvida, se vocês conhecem esse outro lado, que é o Daniel Guerra de Carvalho, tá? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Dan, meu irmão, um beijo no seu coração. Muita luz, muita gratidão no seu caminhar. Tá bom, meu irmão? Um beijo, gente. Boa noite. Até a próxima. Gratidão. Boa noite. Boa noite.